Olá, sou o Henrique Pinheiro, take número 1, é o Carvalho, senhores ouvintes. A gravar! É o Carvalho, senhores ouvintes. Olá malta, sejam bem-vindos para o episódio número 3 de É o Carvalho, senhores ouvintes. Tinha ficado prometido na primeira edição a entrevista ao homem que tem no telemóvel, entre muitos outros números, o número do Tony Carreira. É verdade. Não conseguimos no segundo, conseguimos no terceiro, porque à terceira costuma dizer-se que é de vez. Nome, já me corrigiu, Ferdinando Henrique Pinheiro Azevedo. Nasceu a 14 de fevereiro na Vila das Aves e tem qualquer coisa como 54 anos. Mais conhecido entre os amigos como o Freddy. Mau feitio, mas há quem diga que lá mesmo no fundo mesmo lá no fundo, até é um gajo porreiro. Henrique Pinheiro, bem-vindo ao Carvalho, seus ouvintes. A primeira pergunta é tão simples. Que barba é essa, Freddy? É um aspecto de quem tem menos que fazer agora e delicia-se ao espelho com uns looks diferentes. Hoje foi este, amanhã poderá ser sem nada, pode ser só um pera, ou só um bigode. Bom, ando a tentar criar aqui uma cabelo suficiente para implantar na cabeça. Olha, 54 anos, quando me disseram isso hoje, fiquei absolutamente surpreendido, porque não imaginava que já eras já tão intradote, porque eu olho para ti sempre com 40 e poucos anos. Sim. E se cá tem um bocadinho a ver com a tua forma de estar na vida, porque és um sujeito extremamente jovem a nível de pensamento, adaptas-te muito bem às situações, e quando me disseram que tinhas 54 anos fiquei assim um bocado assustado. E simultaneamente, filho único, foi por isso que tiveste 3 filhos? Ajudei a fazê-los, sim. Os 54 anos é apenas um número. Para mim é mais importante dizer que nasci em 1967, que há quem diga que é um ano maravilhoso. De boa colheita. Muitas coisas boas. E eu costumo também dizer que, agora numa fase, numa época que se fala tanto de empreendedorismo, eu sinto que nasci antes do tempo. Não nas 39 ou 40 semanas, nasci com dificuldades, é uma realidade. Segundo o médico e a parteira que me tiraram cá para fora, foram dizendo aos meus pais para não contar muitos dias de vida, porque eu realmente, e segundo eles, nasci muito magrinho, muito prematuro, os tempos eram muito outros. peludo, muito fraquinho, e então até fui batizado à pressa, com meio dos dias, com medo que partisse e não tivesse o batismo feito. Felizmente eles enganaram-se e, como disseste, estou cá há 54 anos, a caminho de 55, porque também tem outra vantagem muito grande, que é eu faço anos num dia em que hoje é muito apetecido e se fala muito que é o dia de São Valentim. Mas quando eu nasci ninguém falava no dia de São Valentim, que é o dia dos namorados. Hoje tem uma dificuldade para festejar o meu aniversário, tem que fazer um almoço, porque o jantar está sempre cheio de casais. Relativamente à tua questão, eu estava a dizer que me sinto numa época que se fala muito do empreendedorismo. Eu desde miúdo, aquilo que eu queria não havia, aquilo que eu sentia que gostava de fazer em termos de ensino, estava sempre adiantado. Vivi 5 anos na Alemanha com os meus pais, de 1970 a 75. Regressas com 8 anos de idade? Vim para Portugal em 76, exatamente, em 76, pós-revolução. O país muito atrasado? Sim, foi um choque muito grande. Mas tens memórias dessa ida para a Alemanha? Sim, com 2 anos? completamente. Quero a ida para lá com 3 anos, quero o regresso. A estadia lá e quero o regresso. Só para tentares perceber
o choque e a evolução que era a Alemanha naquela altura, e continua hoje a ser, eu, já naquele tempo, portanto, na escola primária, portanto, dos 6 aos 8 anos, frequentava de manhã e de tarde, sempre que havia, mas era mais de manhã, a escola alemã, e de tarde, sempre que era possível, tinha aulas com uma professora particular de aulas de português, que depois, no final do ano, ia à Embaixada Portuguesa na Alemanha fazer o exame, como outros filhos de imigrantes que lá viviam nessa altura. Estamos a falar em 74, 75, já nessa altura, as crianças, como eu, entravam na escola, no primeiro ano, e andavam todos em zonas diferentes, aquilo é quase como um campus escolar, até ao 12º ano. E desde o primeiro ano que as aulas na Alemanha já eram dadas por disciplina. Não havia um professor para todas as disciplinas na primeira, segunda e terceiro ano, mas um professor por disciplina. O que é que isso ajuda? Ajuda para que quem for melhor numa determinada disciplina seja automaticamente acompanhado de uma forma diferente, e se for até visto como vantajoso pela direção da escola, ser refrescado para um tipo de ensino ou de matemáticas, ou de línguas, ou na parte de educação física, ginástica, só para perceberes. Nós aqui em Portugal só conhecíamos os campos relevados do Benfica, Porto e Sporting, Jamor e Belenenses, e se calhar mais 3 ou 4, e nós em 74, 75, no campus escolar de uma freguesia, não estamos a falar de uma grande cidade. Numa grande cidade, é numa freguesia que ficava a 8 km de Stuttgart, aqui vulgarmente chamada por Stuttgart, que é uma das maiores cidades industriais da Alemanha. Dizia eu que nós tínhamos no campus escolar, tínhamos um pavilhão superior a qualquer um dos que existem em Famalicão, atualmente. Mesmo na atualidade? Mesmo na atualidade. Tínhamos uma pista de tartã, desconheço as que não existem em Famalicão, e na maior parte dos concelhos. Tínhamos um campo relevado e tínhamos mais de 3 ou 4 pelados. Portanto, tínhamos condições, por isso é que os alemães, ainda mesmo antes da unificação das duas alemãs, chegavam aos Jogos Olímpicos e ganhavam imensas medalhas de ouro, de prata e de bronze. No ranking ficavam nos 4, 5 primeiros constantemente. E nós, a primeira medalha que ganhamos, penso que foi o Carlos Lopes, com a Rosa Mota, porque eram eles a correr, só precisavam que os pés não lhe doessem muito e aguentavam aquilo. Há um choque grande. Todos os exemplos que dás agora são factuais. Há um choque grande quando aos 8 anos regressas a Portugal no pós-25 de Abril. Era um país em completa evolução, em ebulição por completo, e tu sentes esse choque. Sim. E sentes-te de certa forma, não sei se a pergunta é a mais correta, mas sentes que te colocaram umas amarras e daí essa mágoa que eu sinto? Não, nunca me colocaram amarras. Eu sempre fui responsável, sempre fui um excelente aluno, um bom aluno até uma determinada altura do meu percurso escolar. Era sempre, em termos de rapazes, havia a distinção, o melhor aluno e a melhor aluna. Eu sucessivamente, durante anos, ganhei esse prémio, entre aspas. O que me chocou mais, quando cheguei a Portugal e vim para a terceira classe, era a miséria que havia dos meus colegas e dos meus vizinhos. Mas quando falas em miséria a todos os níveis, de falta de material escolar, falta de roupa, falta de agasalho, falta de condições para poder fazer os trabalhos de casa, alimentares. Eu posso, a título de exemplo, dizer que eu tinha uma bolsa, uma pasta, hoje não se usa, mas já se usou, em couro, com os refletores
como era já a prevenção na Alemanha, porque a gente saía em determinada altura do ano, saía, ainda era noite, portanto, saía de casa de noite e então levava com os meninos e as meninas levavam as suas pastas com refletores, com um boné refletor, e tirando alguns meninos que os pais ou vivessem mais longe ou que fossem no estrato social superior em que eles iam levar os miúdos à escola, toda a gente fazia o percurso a pé, porque os pais também trabalhavam cedo, porque já nesse tempo e hoje os alemães trabalham menos horas, mas de uma forma mais intensa. Portanto, são mais eficientes. Não sei se são mais eficientes, mais intensa, não perdem tanto tempo no almoço, são bastante mais práticos. E então, isto em Portugal não existia. Meus colegas, a maior parte deles, levavam um saco de plástico com a sebenta ou um caderno lá dentro, com um lápis e uma xerográfica. Eu tinha um estojo com tudo e mais alguma coisa. Ainda só havia em Portugal estojos de marcadores de 6 e alguns com mais facilidade tinham 12, eu tinha um de 36, que era... E quando punha aqui no cinema da minha secretária, aquilo parecia uma exposição, toda a gente vinha ver o que era aquilo. E aquilo constrangia-me, porque eu não estava habituado, a que os meus colegas e amigos na Alemanha tivessem todos igual ou até melhor do que aquilo que eu tinha. Esse foi um dos constrangimentos. O outro foi o lanche. Eu posso dizer que no primeiro dia que eu fui para a escola aqui em Portugal, eu levava o lanche que me prepararam, uma peça de fruta, um pão, que nunca mais me esqueço, com fiambre, e levava um small, nunca mais me esqueço. Portanto, tinha 8 anos. E então ao intervalo os miúdos não tinham nada. E eu era o único que tinha lanche. E então eles vieram ter comigo, e dá-me uma bucha, então. E eu lembro-me perfeitamente como se fosse hoje. O pão é um pão que ainda algumas padarias fazem, que é um pão normal, mas que tinha em cima um género de uma forma que, se tu cortasses aos bocadinhos, aquilo dava em 8 pedacinhos pequenos, e depois ficavas com um no meio. Portanto, que parecia um trevo ao quadrado. Uhum. E eu comecei a dar um pedaço a cada um e fiquei com um. E disse, afinal... Mas fiquei contente por ter dado a quem não tinha, mas fiquei triste, fiquei com fome. E cheguei a casa, naquele dia, comeste tudo e mais alguma. O resultado, no outro dia, dobraram-me o lanche. O que é que eu faço? O primeiro, faço exatamente, o segundo já guardaste. Ou é que dá uma bucha, e eu toco a dar uma bucha, e a outra que fiquei também dei, e peguei na segunda parte do lanche, e imagina para onde é que eu fui comer. Fui para dentro da casa de banho com uma sanita a caçador. Quem andou nas escolas primárias feitas pelo Estado Novo sabe o que é uma casa de banho a caçador. Portanto, foi lá que eu nos primeiros dias comia para não ficar sem o resto do lanche. Levava o lanche a dobrar, metade era para dar e outra metade era... Em que classe é que estavas na altura? Na terceira classe. Passas para a quarta, de certeza absoluta. Sim. Com muito boas bases, porque vinhas de um ensino diferente. Sim, aliás, outra coisa que eu também fiquei muito impressionado é que nós vimos um tipo de ensino em que os castigos não eram com porrada. E aqui, todos os dias, havia ou a cana, ou a reguada. E eu posso dizer que, não por ter-me portado mal, ou por ter sido indelicado com o professor, mas porque me ri quando mandaram um galar, e eu realmente era um pouco distraído, mas como captava tudo, depois compensava nos testes. Mas ri-me, e então, para não ficar mal na fotografia, enquanto os meus colegas levaram 4 reguadas, eu levei uma. Portanto, eu na escola, eu em toda a minha carreira, ou a minha vida escolar, apanhei 2 reguadas, uma dessa vez no 3º ano e outra no 4º, já noutra escola, já aqui em bairro, já em Famalicão. Confidenciaste aí, deixa-me só interromper, que é importante, confidenciaste-me aí que
foste muito bom aluno, ou foste bom aluno, até determinada altura. E é essa altura que eu quero ir, quando é que a coisa começa a descambar. Sim, mas antes dessa altura, depois faço o quarta classe, normalmente, vou para... Sou inscrito aqui em Famalicão, na escola preparatória, que existia ali junto a Dom Sancho, onde tenho, olha, hoje tenho a loja do Famalicão, havia Sim. nessa altura uns pré-fabricados Ainda sou desse tempo também. que era da escola preparatória. E por azar, eu nunca gostei de ter aulas de tarde, a minha turma era de tarde, porque chegava a casa com dor de cabeça, para não gostar. E então pedia a troca de turma, mas era um processo muito quase que, mas era mais fácil, hoje era mais fácil falar com o Presidente da República do que naquela altura mudar de turma. Como não foi possível, arranjei uma hipótese de ser inscrito numa turma em Santo Tirso e vou para Santo Tirso. Portanto, eu morava na altura em bairro, e para Santo Tirso para Famalicão era praticamente a mesma coisa, mas pronto, fui para Santo Tirso. E já nessa altura, portanto, no quinto ano, havia a hipótese de escolher uma de duas línguas. Portanto, no meu tempo era o francês, o inglês e o alemão. Eu, como tinha estado na Alemanha, escolhi o alemão. Obviamente que, e daí eu digo que já na altura era empreendedor e nasci fora do tempo, não havia alunos suficientes para formar uma turma, e então, opção alemão, 0, tinha que escolher francês ou inglês. Então, escolhi francês. Quando cheguei ao 7º ano, no antigo liceu em Santo Tirso, é a mesma coisa, francês, inglês ou alemão. Francês tinha que ser, porque já vinha atrás. Escolhi alemão, o mesmo problema, não havia alunos suficientes. Pronto, e eu então, no 8º ano, foi a primeira vez que reprovei, tive uma média, tive tudo 5. 5 negativas no primeiro período, 5 na segunda e 5 na terceira. Tá bom, a média estava boa. Então, foi, O resultado. Aí mostra a tua consistência. Exatamente, e a minha coerência. Sim. Não houve oscilações, portanto mantive o nível. Sim. O meu problema é o meu castigo, trabalhar nas férias. O castigo, trabalhar, até aí eu compreendia perfeitamente. Não produzi castigo, trabalhar. O choque e a ofensa que eu tive foi quando a minha mãe foi a uma oficina no Quinteiro. Quem conhece ali o Oliveira São Mateus sabe o que é o Quinteiro. Por cima havia uma funerária, por baixo era uma oficina de mecânica. E lembro-me também que começou-se hoje a minha mãe dizer que o meu filho reprovou, eu quero lhe dar um castigo e ele tem que trabalhar durante as férias para saber amargar a vida, e eu até pago para ele vir para cá. Isso é que foi uma ofensa para mim, quer dizer, eu era mesmo fraco. Não bastava vir trabalhar, como ainda me pagavam para eu trabalhar. Pronto. Aquilo marcou-te. Marcou, foi vários, mas e então eu morava em bairro. Se viesse a pé, demorava entre o Quinteiro e o local onde eu vivia, demorava à vontade de andar rápido, meia hora a pé. Se viesse bicicleta, era 5, 10 minutos. E então assim fui. De manhã, na primeira segunda-feira, combinado, do mês de julho, lá vinha de bicicleta, de manhã, pus-me a pé 7 horas, vesti uma roupa velha, porque velha ias já... para uma oficina trabalhar. Era no tempo que a gente mudava de roupa 2 vezes por semana, não é como agora, essa casa muda-se ao almoço. Isto está feito. Exatamente, e é uma série de calças e disse à mãe que não tem nada, que tem que ir às compras. A gente tinha 3, 4 farpelas e era uma festa. E então, eu vou para lá, estou durante toda a manhã e vejo os meus colegas mais velhos, todos sujos, com as mãos de óleo e tal, e eu limpinho, e disse, opa, eu para além de estar aqui e ainda pagarem para eu vir para aqui, eu ainda vou ser gozado porque eles vão chegar aqui, mas o que andas aqui a fazer? Não...
que é que eu fiz? Virou uma lata de óleo que eu não sabia do que era, depois é que fiquei a saber que era trocar óleo velho, e meti lá as minhas mãos e sujei-me todo para... Essa foi a primeira, foi a primeira manhã. A segunda, mandaram-me desapertar os parafusos de um cano de escape de um caminhão. Eu sei que andei lá toda a tarde e não consegui tirá-los, os parafusos, porque aquilo era à mão e a maior parte aquilo era preciso força, e eu na altura com 14 anos, 13, 14 anos, ainda não tinha força suficiente, e de vez em quando lembro-me dela ter soltado 3 ou 4 vezes e eu ter levado com ela na testa, mas também sabia que chegava a casa e não podia me queixar, porque senão ainda levava. Pronto, e a partir daí, mais a parte melhor era à tarde, quando o patrão da oficina achava que ia lanchar, ia às merendas, então, moço, anda comigo. E lá ia eu com ele merendar. Pronto. Mas fizeste todo o verão, ninguém te mandou embora. Não, depois aproveitei-me porque, entretanto, disseste aí muito bem que eu era filho único, mas os meus pais, enquanto casal, estavam com uma relação má e agudizou-se nesse verão período. E eu aproveitei o facto daquilo ter azedado para, se eles não se entendem, vou aproveitar e vou dar à sorte. E nunca mais fui. Portanto, depois acompanhei a minha mãe resolveu dar-me um tempo à relação e foi passar 2 meses para os Jerezes, e eu estive lá com ela e pronto. E foi a minha sorte, por um lado, porque não fui trabalhar, nem ela teve que pagar para ir trabalhar, e conheci outros amigos, que foi uma experiência, em termos de férias foi muito bom essa no Jerez, em termos de relação de familiar foi muito mau, e obviamente que me marcou, que foi o divórcio dos meus pais, e eu como filho único parecia o quarteiro, ora dá informações de um, ora dá outro, ora passa isto, passa aquilo. Num período que era um período bem diferente do que é hoje em dia, porque sim, eu também sou filho de pais separados, sim, e sei o que é que tu é. E isso, mais uma vez, disse, bem, eu nasci antes do tempo, quer dizer, naquela altura já havia muitos casais a darem-se mal, mas o divórcio era uma palavra para um estado social alto, não era para um nível médio-baixo, como era aquilo que eu estava inserido. Aliás, o povo começava a falar dos divórcios, nem era propriamente um divórcio, era o desquites que havia nas telenovelas da escrava Isaura, e depois as outras novelas tinham começado por essa altura a aparecer em Portugal. Ou seja, eu, ao chegar ao liceu ou em qualquer sítio que fosse, então o teu pai o que é que faz, a tua mãe o que é que faz, ou eu sou filho de pais divorciados, eu parece que tinha um estigma às costas. Eu acho que era pior do que hoje uma criança não ser vacinada, que era logo assinalado. Isso daqui a algum tempo, se calhar. Naquele tempo, o ser filho de pais divorciados, eu não vivi nesse tempo, mas era assinalado quase como os judeus na Segunda Guerra Mundial, quer dizer, era complicado, e eu notava que... Mas achas que esse período tão marcante também na tua vida familiar, de alguma forma te marca para o futuro? Ou seja, tu sentes que aquele período também serviu ali de certa forma para moldar um bocadinho a tua personalidade, ou sentes que não? Não, obviamente que sim, porque eu senti uma falta de apoio do resto da minha família. Não sei se acontece isso em todas as famílias, só posso falar da minha, dos meus tios, das minhas tias e tal, que sempre foram umas pessoas que viveram muito próximo de nós. Não sei se... É isso que faz de ti uma pessoa às vezes um bocado solitária demais? Eu penso que esse percurso, o ter vindo da Alemanha para Portugal, ter encontrado uma realidade completamente diferente, depois a separação, posterior o divórcio dos meus pais, o ter andado a mudar constantemente de escola em escola e de terra em terra, fez-me olhar com mais atenção, com mais desconfiança. O facto de eu ser filho único também, não sei se é uma característica comum aos filhos únicos, mas
não gostava de partilhar os meus brinquedos. Posso confidenciar que os meus brinquedos estavam todos intactos. Quem os estragou foi o meu filho mais velho. Portanto, eu na escola, se me prestasse um lápis e um colega meu metesse à boca, já não queria aquele lápis, de volta, deixava para ele um lápis, uma geográfica, uma simples bica, um molino. Tinha muito esse estigma de o que é usado pelos outros, eu não partilhava. E sim, eu tinha um modo de vida como filho único, que em sociedade e com outras crianças ligavam-me perfeitamente. Aliás, eu mudava de escola, mudava de terra facilmente, criava laços de amizade, ainda hoje é um pouco assim, mas ao longo dos anos a vida ensinou-me que devemos ter pelo menos um pé atrás, e ultimamente mais, porque há muita inveja, sempre houve, mas o conhecimento não era tão grande como é hoje. Há muita inveja, há muito aproveitamento, e eu dizia um bocado, não sei como são as outras famílias, mas no meu caso eu sentia uma ausência muito grande da minha família em relação a mim e aos meus pais quando eles se separaram, quando eles antes eram muito próximos e talvez por aquilo que eles recebiam em troca, porque meus pais nunca foram as pessoas abastadas, mas em comparação com o padrão das pessoas daquela altura, eram pessoas que viviam bem, nunca estavam à espera do final do mês para fazer, tinham um pé de meia, pronto, tínhamos o indispensável, tínhamos regras, montes de regras. Eu lembro-me que com 12, 13 anos, eu, se quisesse ver televisão, tinha que pedir à minha mãe ou ao meu pai para ligar a televisão. Tínhamos uma sala de estar, foi quando naquela altura uma pessoa tinha uma sala de estar, uma sala de jantar. A televisão estava na sala de estar, e eles ligavam a televisão. Eu tinha um aparelho de música com giradiscos, cassete e rádio, mas também não podia mexer, portanto só eles é que podiam mexer, porque podia estragar. Havia uma série de regras. O telefone tinha um aloquete para eu não poder ligar, porque podia aparecer contas astronómicas. Uma série de coisas que, obviamente, num miúdo de 12, 13, 14 anos, marca pela negativa ou pela positiva. Eu tive, ainda por cima, que naquela altura, eu em Santo Tirso, foi quando se deu o boom da droga. Eu tive muitos amigos meus que caíram no mundo da droga, e muitos ficaram por lá, outros sobreviveram, mas a maior parte deles ficaram por lá. E olha, eu tentei sempre fugir a isso e procurar no desporto, no futebol, no escotismo, na fanfarra, que adorava. Portanto, procurava sempre alternativas para participar, ajudar o padre nas homilias. Portanto, sempre procurei fugir dos vícios e ir de encontro a algumas virtudes que eu achava que eram mais positivas para mim. Uma das virtudes, há quem diga que até inclusive é um pecado, que é comer, gula. Gostas de comida tradicional, normalmente não bebes álcool, não és grande apreciador, a tua bebida favorita é água, isto foi o que eu consegui apurar. Sim, eu posso até acrescentar que sou um apreciador da água, aliás, como há quem consiga e bem ser apreciador de vinho. Eu sou apreciador de água e consigo distinguir a qualidade das águas e a marca até. Leite creme, pão de ló, adoras, simplesmente. Cereja é o teu produto favorito. Gostas muito de ir até à Póvoa de Varzim, segundo me disseram. E tem aqui uma frase que acho que resume muita coisa, mas eu já lá vou. Queria entrar pelo caminho da rádio, que foi onde nós nos conhecemos. Sim. Como é que entra aqui a rádio na tua vida? Eu sempre tive uma paixão muito grande pela música. Eu, desde muito novo, desde essa altura, portanto, um dos escapes, eu lembro-me que na casa onde vivíamos, em bairro, eu tinha, chamávamos uma discoteca, na cave da nossa casa. Houve uma parte que o meu pai
com a promessa de o ajudar a fazer as obras, metade ficava para a minha discoteca e a outra metade era para a adega dele. E eu então entusiasmado com isso, andei ali meses a trabalhar no duro, a picar terra e a cartar carrinhos de terra para tornar aquilo possível, e que depois acabou por ser possível. Ou seja, se naquela altura uma discoteca, mesmo as comerciais, era uma bola de cristal e umas luzes a apagar-se e a acender com os espelhos, a minha era exatamente igual, num ponto mais pequeno, só como eu não tinha dinheiro para comprar nada, aliás, e muito menos espelhos, sempre que passava por um lixeiro ou qualquer coisa, antigamente nem sequer lixeiras havia, porque aproveitava-se tudo, mas sempre que via um espelho partido, eu partia mais um bocadinho e colavam na parede para fazer reflexo. Basicamente o que eu comprei, o que eu arranjei, foi uma bola de cristal e 4 projetores, um de cada cor, e a música. E eu lembro-me que a parte da separação dos meus pais foi passada, ouvi música, e eu então o Rod Stewart era o meu ídolo nessa altura. E lembro-me também já nessa altura havia o Oceano Pacífico na RFM, não sei se na altura era RFM, mas havia o Oceano Pacífico, e eu ficava ali à noite a gravar as músicas. Sabia que em duas músicas o homem falava, que era o salvo erro, o João Chaves, João Chaves, exatamente. Só que às vezes ou comia um bocado de sono, ou ele falava mais cedo e ficava a voz dele. Para quem é desse tempo, o que é que se fazia? Sim, porque há muita gente que não sabe. Tirava-se a cassete, a malta mais nova, metia-se um lápis que era mais correto, se não tivesse, metia-se um dedo e puxava-se a fita para trás e gravava-se aquilo. Outra vez. Aquilo ficava ali colado, mas ficava ali um corte, não havia faders, não era um corte, mas impecável. Nem havia Spotify. Não, Spotify. Os discos foi a minha grande paixão, era onde eu gastava o dinheiro da semanada a comprar os singles e os LPs, e então rapidamente fui fazendo uma discografia. Aliás, isso foi o segundo gosto, a minha segunda paixão. A primeira tinha sido os livrinhos de cowboys e de banda desenhada da altura. E então chegava era gravar através da rádio, ou fazer coletâneas com os discos que eu ia comprar das músicas que mais gostava, e rapidamente aqueles que não tinham meios ou que tinham dinheiro e não tinham jeito para isso, encomendavam gravações de cassetes. Começa aí o teu lado empreendedor da coisa. Exatamente. Pirata versus empresário. Não havia pirata porque a gente não sabia o que era legalidade, quer dizer, sim, aliás, eu acho que o mercado paralelo era superior ao mercado efetivo, quer dizer, se eu perguntar fatura, o que é isso? Desculpa? Fatura? O que é isso? Não havia fatura. Não. Gravas as cassetes e vendias aos teus amigos. Sim. Aliás, isto perdurou bastantes anos, que eu lembro que agora estás a vender aos meus amigos, e eu safei-me alguns fins de semana da tropa com a promessa de gravar cassetes para os meus sargentos oficiais. Que é daí que vem a história de quando foste chamado para o serviço militar, perguntaram quem é que tinha jeito para disco jockey, para DJ. Exatamente, todos nós temos uma história ou várias histórias na tropa, e naquela altura estamos a falar num quartel ali no Porto, no Regimento de Infantaria do Porto, que tinha cerca de 1200 entre praças, soldados, sargentos, mas no grande refeitório que era para os soldados e para os cabos, cerca de 1200. E então, no final do almoço, ali às 2 horas, na parada, o senhor, o nosso capitão chegou lá e tal. Deu recado ao
ao Ferriel, e o Ferriel vai lá, eu sei que vocês, que aqui há quem goste de música, quem gosta de música, que diga pronto, e não logo ali a bater caçolas, pronto, então, e quem é que gosta ou é DJ? Levanta o braço, e eu, filho inteligente, levanto o braço. Prontos, saiam da formatura e venham comigo. Éramos para aí uns 10. Pelo caminho, nós falamos, como é que vamos falar com um DJ aqui já nos vamos chafar da recruta à tarde. Fomos para a cozinha, chama-nos o cabo da cozinha. Então são estes. Olha, não é aqueles tanques ali, tem ali mil pratos para lavar. E nós, o DJ era os pratos. Era lavar o prato. Só que o problema é que aquilo lavava-se os pratos, mas sem detergente. Ou seja, aquilo tinha uns tanques enormes. Os primeiros passavam numa água, aquilo já parecia lodo, depois passava noutra, e depois passava na outra, e aquilo era em inox, ou seja, deitava um bocado de detergente no primeiro, mas depois a gordura continuava lá. Claro. Tanto é que eu, a primeira vez que peguei num prato, ele saiu pelos dedos fora, porque estavam cheios de gordura. E fui apanhado assim, quer dizer, à conta do DJ. Tantas coisas, não é? Tu és do tempo das rádios piratas. Sim. Da rádio de Famalicão. Não, da rádio frigorífico. Da rádio? Frigorífico. Então, conta-me lá. A rádio frigorífico. Rádio frigorífico. Exatamente. Essa é a rádio frigorífico é uma invenção dos irmãos Alves, do Eugênio, que era professor na Didax, do Zé Alves, do António Alves, mais um amigo deles, que é o Dr. António Tosé Oliveira, que é um advogado da nossa praça, e que criaram a rádio frigorífico junto a um galinheiro ali na rua ali por trás das urgências do hospital. Sempre que passo lá a pé, lembro-me disso. A casa está abandonada porque entretanto os pais deles faleceram, que entretanto mais tarde, ironia do destino, eles vieram a ser meus primos, e por via de casamento. E obviamente os pais, meus tios, que eram sobrinhos, um deles até era filhado, e os pais era o irmão mais velho do meu falecido sogro. Mas na altura existia a rádio frigorífico. Só se ouvia aqui em Famalicão. Em 94.2. 94.2. 94.2. E só se ouvia aqui em Famalicão e não era em todos os sítios. Porque aquilo era ilegal. Aquilo ficava ali numa antena que eles de vez em quando para poder emitir e eles iam lá pôr e colocar conforme a disponibilidade. Ou seja, a rádio tocava e não tocava. Sim, porque se visse, eles sabiam, as pessoas ouviam, mas não sabiam de onde é que aquilo era emitido. E daí, depois passado, não posso precisar, eu nesse tempo não fazia parte, eu só faço parte no momento em que eles passam da rádio frigorífico para a rádio Famalicão e passam para o centro comercial Ar. Na frequência 94.0. 94.2. Ainda 94.2. Exatamente, 94.2. No centro comercial Ar, na Cave. Tínhamos em frente uma boate, que era um Marlin Bar, não sei o quê. Pronto. E foi aí que eu me ofereci, no fim do trabalho, das 7 era das 20 às 22, portanto, àquela hora que só um tipo como eu é que ia fazer, porque não tinha ninguém estava à minha espera, portanto, das 20 às 22 ia fazer o programa. E assim fiz, eu não me recordo o nome do programa. Tinha que ver as cassetes mas tens essas gravações contigo? Tenho, não tenho aqui, mas tenho guardadas. Portanto, isto aconteceu em 86, e assim lá ficou em 86. Entretanto, por falta de meios financeiros e porque também havia complicações lá naquele prédio por causa da antena, estava a implicar entrava na frequência de televisão de outros prédios e tal, tivemos que sair. O condomínio
pôs a Rádio Famalicão de lá para fora, e estivemos uns meses por piedade e favor nos anexos da antiga Igreja Matriz, lá em baixo, junto à antiga Segurança Social. E dali passámos depois para Calendário, para os armazéns do grande amigo Nuno Carvalho, que na altura era um dos maiores armazenistas de bebidas do norte do país, e que nos cedeu, tinha um dos pavilhões, utilizava na parte de cima como escritório, e o outro estava de vago, e cedeu-nos aquilo gratuitamente, ou em permuta de publicidade e tal. Começavam as rádios locais a ganharem vida ainda não legais, ainda Sim, ilegais. Exatamente, estamos a falar em 87. Elas só são legalizadas em 89, 2 anos depois. Exatamente, foi o período que eu estive na quando elas são legalizadas, tu sais? Não, quando elas fecham, eu vou para a tropa. E quando regresso, é que elas já estavam legais. Já estavam legais. Exatamente. Mas não voltas para a rádio nessa altura? Volto. Portanto, eu saí da tropa em outubro de 89. Que é quando elas são mais ou menos legalizadas, ainda mais ou menos elas nesse período. Normalmente em novembro. E tinha, mais uma vez, dá-se uma coisa muito estranha. A Rádio Famalicão, apesar de ter concorrido, não lhe é atribuída nenhum alvará, nenhuma licença, quando havia duas para a atribuição. E foram atribuídas duas a quem, segundo eles, na altura, o projeto dava-se prioridade a quem tivesse outro órgão de comunicação social, um jornal, e onde deram uma frequência à Rádio Cidade 2, que tinha o jornal Cidade 2, e uma frequência à Rádio Vila Nova, que tinha o jornal Vila Nova. E ajustaram as frequências. A Rádio Cidade 2 ficou com 94 e a Rádio Vila Nova ficou com 105. Obviamente que naquelas rádios, naquele tempo, pouca gente tinha rádios digitais. Está 94.2 a 94. A diferença era mínima. Num rádio antigo. Era nenhuma. Quem era ouvinte ficou. Exatamente. Portanto, durante anos, a Rádio Sociedade hoje bebeu dessa herança. Obviamente que a Rádio Cidade hoje, na altura, também fazia uma rádio para o povo. Era quase a CMTV2, enquanto que a Rádio Vila Nova pretendia ser uma SIC mais elitista, na música, na forma de falar. Foi na altura, contratou locutores de fora, mas nós no terreno dávamos 10-0. Portanto, e assim me mantive lá. Porquê que deixas a rádio, Henrique? Eu era simultaneamente o locutor, tinha um programa de manhã, as manhãs da cidade, das 7 às 10 da manhã. Depois tinha o cargo da rádio no jornal de diretor comercial, portanto, no fundo era controlar e ser angariador de publicidade, e tinha, a minha grande paixão era os comentários e ser repórter de pista no futebol. Quando o Famalicão subiu, aliás, o Famalicão sobe no ano em que eu vou para a tropa, e desce pelo castigo no dia 2 de setembro, e eu entro na tropa no dia 12. Portanto, com aquele célebre caso com o Fafo. Portanto, o Fafo sobe, é o beneficiário com a nossa descida. E depois volta 2 anos a seguir, com uma marosca, numa assembleia da Federação Portuguesa de Futebol, onde acabamos por ser beneficiados, quando a intenção, e eu estive lá como repórter, a fazer o acompanhamento para a Rádio Cidade 2, eu saudoso Adriano Pinto, presidente da Associação Futebol Porto e do Futebol Nacional,
A intenção dele era evitar que o Varzim descesse de divisão. E então a jogada dele, para que isso não acontecesse, é fazer o alargamento. E então, com o alargamento, evitava que um filiado da Associação Futebol Porto descesse e fazia uns favores a um vizinho, que era subir o Famalicão. Então aquilo passou o tal alargamento. Nós queríamos era subir, então aquilo foi no dia 30 de junho de 1990, e então eu fiquei ligado também com o resto dos meus colegas. Na altura os homens dos relatos era o Carlos Alberto, que tinha um sotaque brasileiro, e o Oliveira Gião, e eu era o homem do grande Oliveira Gião, voz padrão da Rádio Famalicão. Sim, tinha vindo da Rádio Comercial, tinha sido na Rádio Comercial, na Rádio Triunfo e tal. Ou seja, nós, a nível de relatos, não tínhamos os meios, mas em termos de qualidade, com esses dois relatadores... Com pouco fazia-se muito. Muito, e com paixão. Com uma paixão enorme. Portanto, mas o que é que te leva? Acabaste por não me responder, e peço-te que sejas o mais sintético possível. O que é que te faz sair da rádio? Novos desafios. E eu posso dizer que... Sempre foste um homem que nunca ficaste muito preso a... Não, eu tinha casado há pouco tempo. Obviamente que não queria aquilo para o resto da vida. Já tinhas o Hugo, provavelmente? Ainda não, mas estava a imaginar ter um Hugo. Ou uma Joana ou uma Inês. Exatamente. E então achava que podia dar mais, ganhar mais do que aquilo que estava a ganhar nessa altura, e que já era muito bem pago em relação ao que se pagava na maioria das pessoas. Tu sais da rádio e entras, corrige-me se eu estou errado, neste percurso, e entras na venda de vestuário. Sim, eu inicialmente saí sem saber o que é que ia fazer. Ou seja, saíste por sair. Saí, não quero mais isto. Estou cansado de estar aqui a trabalhar. Estou sempre a dizer que não há dinheiro. Ou seja, aquilo na altura era um fundo sem poço, hoje não sei, na altura era um fundo sem poço, nunca havia dinheiro. E que iam lá milhares de contos, não é? Que eras tu que os levavas, grande parte deles, não é? Um era eu, outros eram os advogados que estavam ligados à associação através das escrituras públicas e que tinham que ser publicitadas, portanto, e outros, mas essencialmente era eu que colocava lá, também era para isso que me pagavam. E eu também tinha uma comissão, portanto também era justo que eu trabalhasse, quanto mais angariasse, mais ganhava. E então eu saio e tenho uma pessoa que ainda hoje é um grande amigo meu, eu chamo-lhe padrinho, um dos meus padrinhos, que é o Zé Costa, mais conhecido por Zé Pral, que viu em mim, ele tinha umas lojas de roupas chamadas Zé Pral, que viu em mim um potencial agente comercial, na altura chamava-se vendedor, de roupa, que eu nunca tinha vendido. Nós falávamos na gíria, o mundo dos farrapos. E então ele tinha um fornecedor e amigo do Porto que tinha várias coleções, e sempre que precisava de um vendedor, raramente punha anúncio no jornal, dizia: me Costa, preciso de um vendedor, não há para ir ninguém, e ele ou conhecia alguém que estivesse disponível, ou ia buscar à concorrência e metia-o lá. E como tinha sido bem sucedido, portanto, vendedor que ele indicasse, quase que dispensava entrevistas, entrava diretamente, era só combinar o dia e a hora do início. E assim foi comigo. Portanto, eu entrei em 91 nessa empresa do Porto como agente comercial de uma marca nova que ele ia ser representante em Portugal, uma marca italiana de roupa de linha mar, vestuário completo de homem, e eu era o vendedor no norte, ou seja, tudo que fosse a norte do Rio Douro, incluindo Gaia, era da minha responsabilidade. E assim me mantive até 2007.
Entretanto, e como nunca gostei de aliás, estar parado a fazer só uma coisa, portanto, eu em 1990 tinha, antes disso, deixa-me corrigir, antes de entrar para a rádio, eu e o Luís Paulo Rodrigues, o Luís Paulo Rodrigues gravava a publicidade e fazia os textos, e eu ficava na cabine de som na Voz das Antoninas. Cheguei a fazer isso algumas vezes para ti. Na Voz das Antoninas, que começou comecei a fazer aquilo em 84, 85. E depois vi ali uma oportunidade de negócio, porque não fazer também no Natal. E então, até porque os tipos que fizeram aquilo um ano eram da Póvoa, faziam, e era uma coisa que eu gostava imenso de lá na Póvoa e ouvir a música no Passeio Alegre. Eles vieram cá, mas como não conheciam o mercado, aquilo não era rentável e deixaram de fazer. E então eu propus à autarquia que me dessem autorização, não cobrava nada, mas explorava a publicidade. Pronto, e eles ficaram com o serviço feito e eu fazia aquilo. E obviamente que fiz aquilo com uma paixão enorme durante muitos anos, quer as Antoninas, quer no Natal, depois em simultâneo as duas, cada uma em junho e outra em dezembro, e dava-me um gosto enorme fazer aquilo. Eu podia perfeitamente ir à pesca, ir à caça, ir jogar à bola com os amigos, mas eu dizia que fazia o que gostava, que me dava prazer, ainda com vantagem de ganhar dinheiro. Portanto, eu ganhava dinheiro a vender roupa. Nunca trabalhaste? Não, nunca senti trabalho, era um prazer. Eu ganhava dinheiro a vender roupa, que era um tipo de cliente completamente diferente depois daquilo que eu ia encontrar na angariação da publicidade para as Antoninas e para o Natal. Aliás, é aí também que me dá uma grande rodagem para depois ser convidado para a diretora comercial da rádio, mais tarde da rádio e do jornal Cidade 2, portanto, por ter essa... Uma coisa está sempre encadeada à outra. Essa carteira. Não só vendia publicidade sonora, como também fui pioneiro a vender publicidade em slides para o Estúdio Town que havia no Shopping Town aqui em Famalicão. Fiz uma parceria com eles, portanto a publicidade que aparecia lá antes e nos intervalos dos filmes era angariada por mim, como também fui o representante do Famalicão não, da LPE, que era uma empresa subsidiária da RTP de publicidade estática nos Estados, que na altura havia dois, na primeira divisão haviam duas empresas grandes, que era a Belarte, que também tinha os cinemas, por qual também trabalhava aqui em Famalicão, e LPE, e depois elas acabaram por fechar, por falir, porque entretanto foi o início do império da Olivetti Esportes que ainda hoje dura, assambarcou aquilo tudo. Assim como também em termos de outdoor, de publicidade exterior, o pioneiro aqui em Famalicão foi o Alberto Gomes, da Enif, e que no início eu trabalhei em parceria com ele, também lhe arranjava clientes à comissão. Então, eu quando disse no início deste programa que nasci antes do tempo, porque aquilo que eu queria ser era ter uma licenciatura, uma formação em relações públicas e marketing, e não havia. Hoje... acabaste por tirar. Não tirei, quem tirou foi o meu filho. O meu filho que tirou uma licenciatura aqui na Universidade de Luzia, porque na altura só havia uma escola profissional em Lisboa. Portanto, e a distância de Famalicão-Lisboa era a mesma que é hoje, só que os meios e as condições não tem nada a ver com as possibilidades de hoje. Disseram-me também que tomas sempre pequeno almoço, leite com café e pão com manteiga, mesmo que seja 10 minutos antes de ser servido o almoço. Vai tudo de seguida. Portanto, é o que dizem, o que me disseram. Disse-me um passarinho.
Disseram também que nunca tiveste um único acidente, que és muito obstinado, que ir viajar para ti é absolutamente terrível, porque estressas muito, estás sempre preocupado com as horas, com os voos, que ninguém te roube nada. E pergunta aqui a pessoa que me disse, que eu não te vou dizer quem é, como é que te conseguiram roubar um telemóvel durante uma viagem para Paris-Porto? Pois, mas deixa-me corrigir, é verdade que eu gosto de café com leite, é verdade que eu gosto ao domingo de comer um pedaço de regueifa com manteiga, só ao domingo, e pode ser ao meio-dia, pode ser à 1, mas tem que ser antes do almoço. Nos outros dias não há regueifa, portanto... Mas vamos ao cerne da questão. Como é que um homem tão obstinado, e eu comprovo isso mesmo, tão estressado, foi possível roubar-te um telemóvel durante o voo Paris-Porto? Mais, eu não sei como é que é hoje em dia, mas eu lembro de seres o homem que tinhas um telemóvel para cada operadora. Sim, e nessa altura também eu usava 3 telemóveis. Eu tinha um telemóvel em cada bolso e o outro estava aqui no meio das pernas. Ok. Estavam desligados. E eu adormeci durante o voo, não é normal, mas foi uma viagem e um trabalho que arranquei do Porto no sábado e regressei no domingo ao final da tarde. Ou duas uma, ele desapareceu, mas ou foi roubado no meio das pernas, Que é provável. por alguém que estava Ao teu lado. ao meu lado, ou caiu-me, escorregou e alguém o apanhou e guardou, porque eu andei no final, depois de toda a gente sair, andei debaixo dos assentos e ele simplesmente tinha desaparecido. Portanto, alguém o apanhou. Não sei se fez aproveitamento ou não dele. O que é certo é que, para além do azar, tive a sorte de ter sido um iPhone, tive o custo de ter comprado um e depois a nuvem foi buscar automaticamente os contactos que eu lá tinha e resolveu-se isso. Mas fiquei furioso porque foi a primeira vez que me roubaram alguma coisa ou que eu perdi alguma coisa que fosse. Olha, e agora dou-te 2 minutos, não dou mais, para me contares uma história que aconteceu num estádio de futebol há mais de 20 anos atrás, num espetáculo de uma artista brasileira chamada Fafá de Belém. Dou-te 2 minutos, não dou mais. Não é simples, foi no estádio professor Dr. Vieira de Carvalho na Maia, onde ela tinha uma lista enormíssima. Na altura foi a maior produção que eu fiz até então, mas para além dessa, há 2 peripécias. Há uma do catering que foi uma coisa absurda e que foi um filme que aquilo estava numa relógio e no final nós metemos o gancho do reboque na relógio e saímos lá e ninguém comeu nada porque a artista já tinha ido embora, aquilo era para a artista, ela foi embora, só eram os brasileiros que iam comer aquilo tudo porque eles ficavam com o dinheiro do per-dia e comiam com o catering. Mas o pior não foi isso, o palco ficou ao lado de uma baliza, no estádio do professor Vieira de Carvalho. Na altura era muito conceituado, jogava o Maia e jogava o Salgueiros, e todos os jogos que os Salgueiros faziam na primeira divisão eram lá nesse estádio. O palco ficava ao lado da baliza, a pista de tartá, e voltado de frente para a outra baliza. No início da tarde, o manager do Fafá de Belém pergunta-me quando é que vem as grades para dar a regi, para dar a frente do palco e tal. E depois, já devias cá estar. Fui falar com o responsável do espetáculo e disse: "Oh, Sr. Coelho, então, quando é que chega? O senhor disse-me que vinha ao início da tarde, pessoal da Câmara." Não, então, mas para que são as grades? E eu disse: "Então, para pôr a volta da regi em frente ao palco por causa do público." Público? Não vem ninguém aqui para a relva. Eu disse: "Como é que não vem aqui ninguém para a relva?" "Não, então este espetáculo é da Borla." "Quanto tempo é que ela canta?" Era naquela altura que ela estava com o vermelho e vermelhou. Quer dizer, aquilo só de espetáculo custava uma fortuna. 5 ou 6 mil contos. Quer dizer, era 30 mil euros. Não havia euros na altura ainda. E eu disse: "Como?" Disse: "Então, isto vem toda a gente aqui para a bancada."
E ninguém vem para. Ninguém vai mostrar a relva. Estragar o relevado. Não pode ser. Henrique Pinheiro, nem parece seu. Vou estragar um relvado. Isto é de borla. Não faz sentido. E eu só. Rui, olha, não vem aqui ninguém para o relevado. Como é que não vem? Não deixam. O contrato diz que não diz que tem que ter gente ao público, que tem que ter gente em frente ao palco. Pois não. E a artista não vai atuar. Pá, não atuar, problema dela. Ele diz que está tudo, é de borla os bilhetes, que já estão os bilhetes todos, os convites entregues, vai bancar tudo cheio, vai estar uma maravilha logo, mas em frente ao palco. Não há ninguém. Aquilo era badar. Portanto, o cenário era o público todo, à noite, do cenário que tu reparaste foi regi e palco sozinhos, top, impecável, e o público todo à volta sair para o relevado, sem estar próximo do palco. Apagaram-se os holofotes, ficou tudo à escura, a senhora cantou a primeira música, ouvia um barulho tremendo, mas público nada. Ela atuava descalça, desceu e veio para a relva. Por sorte dos diabos, o eletricista da Câmara chamava-se Manuel. O técnico de luz dela também se chamava Manuel. E então ela vira-se: "Oh, Manuel, me liga a luz para ver o público e tal", mas era a luz do palco. Claro. O Manuel, o eletricista da Câmara, pensava que era para ela. Disse: "Pá, olha, vem uma senhora do Brasil, até sabe o meu nome e tudo. Pá, não tem mais nada, vai a correr, central, liga os projetores", só que eles não eram de LEDs, não acendiam logo. Passado para aí 10 minutos começou a acender um, outro e tal, ficou tudo de dia, outra vez, ficou tudo aceso. Opa, liga-me o manager: "Pá, que é isto? Estás a gozar com a cantora?" Disse: "Pá, mas não, então isto é para estar apagado." Falei para o Sr. Coelho: "Sr. Coelho, então isto é para estar apagado." Apagado. Então ela disse para o Manuel acender, ele foi acender. "Não é esse Manuel, é o outro." "Manuel, vai apagar a luz." Pronto, lá foi apagar a luz. A senhora cantou, encantou. Tinha estado lá 2 ou 3 anos antes o Júlio Iglesias, o Rúlio Iglesias, onde o nosso amigo e saudoso Neno fez lá um tema, cantou um tema com ele. Portanto, vejam os anos que isto foi. Já não vai. Foi um espetáculo memorável, e sim, foi um dia inesquecível, pelo preço, por esses episódios, pelos 60 contos que eu gastei no catering, e era o homem a comprar, o manager no Jumbo da Maia, que eu mais me esqueço, nós com 2 carrinhos, ele metia as coisas e nós punhamos na prateleira. Chegávamos à caixa e dizia: "Falta-me aqui coisas, está aqui tudo. Mesmo assim ainda paguei 60 contos de catering e pilhas e ventoinhas e não sei quanto. Ainda há quem diga que a vida da gente de espetáculos é fácil. Mas era bom, a gente vinha lá toda contente. Tinha outro sabor. Hoje não havia internet, portanto as pessoas comunicavam mais. Hoje a preocupação dos artistas e da comitiva é que haja wireless para saber a chave para aceder à internet. São tempos difíceis, portanto, não tiveram uma mãe ou um pai que lhes pagava para eles ir trabalhar, portanto, daí não tiveram a sorte de ter algumas experiências que eu tive, não tiveram a sorte de ter que ir comer para a casa de banho, para não ter que dividir a totalidade do lanche. Umas coisas que, vistas hoje dessa forma, fizeram crescer e fizeram-me aprender bastante. Se eu voltasse atrás, que se mudaria alguma coisa, obviamente que sim, mas 80% mantinha. Coloquem só os escutadores, faz favor. Estes aqui, estão aqui, são só para ti, exatamente. Porque eu tenho, já deve estar a ouvir a minha voz, não é? Inconfundível, Nuno Filipe Barbosa. Exatamente. Só para vos dizer que este é o único homem que me chama, é a única pessoa no mundo que me chama Nuno Filipe, que também é uma das curiosidades desta nossa conversa. E eu tenho aqui pelo menos 4 mensagens de alguém que te é muito próximo. E que de certa forma mostram a pessoa que tu hoje em dia és aos 54 anos de idade.
a caminho dos 55. Porque eu continuo a achar que tu não tens 54. Não, e é só no cartão de cidadão. Vamos ouvir a primeira. Que se isto estivesse a dar, deve estar, não está, espera lá. Já vou pôr a primeira. É só uma questão, sabes que isto... 5 a 7 era muito mais fácil. Muito mais, não tenhas a mais pequena dúvida. Mas agora vai, sabes que isto demora, mas vai. Agora mais de empurrão. Bem, o que dizer de ti enquanto pai, enquanto pessoa? És uma pessoa sensível, mas justa, intolerante à mentira e à falsidade, mas compreensivo, honesto, trabalhador, excelente pai, excelente chefe de família. És daquelas pessoas que nos dá na cabeça quando é necessário, exigente, mas ao mesmo tempo tens um lado de carinho, de amor, estás sempre lá e fazes tudo por nós e fazes tudo para que quando um de nós tem alguma situação menos boa, algum problema, és tu que os resolves a maior parte das vezes, és tu que fazes a nossa vida ser melhor, sempre o foi. E por isso queria-te agradecer por todos estes anos de dedicação, por todos estes anos incansáveis de luta, de amor, de construir tudo isto, a família, o trabalho. És sem dúvida a nossa referência. A minha é uma referência não só como chefe de família, como cidadão, mas como profissional. É em ti que vejo todos os exemplos que eu quero seguir. Portanto, só tenho que te agradecer. Obrigado por estar sempre lá quando é preciso. Obrigado por incansavelmente nos amares e nós amamos-te muito. E obrigado. E um abraço e um beijinho, Francisco. Um dia eu vou querer que o meu filho também fale assim de mim. Posso desde já dizer. Vai aparecer, como é lógico, no grafismo é a voz do Hugo, que é de certa forma o teu braço direito nos teus negócios, não é? E está ali sempre ao pé de ti e te atura, que também não é nada fácil. Coitado do Hugo. Mas há mais gente. Tu tens 2 belas filhas. Então, fomos incitados a gravar um áudio e a mandar-te esta mensagem, enquanto filhos, e só queria dizer que é muito bom para mim, e para o Hugo e para a Joana, certamente, ter alguém como tu, como é o nosso exemplo, porque és um exemplo para nós, uma referência pelos teus valores, pelos teus princípios, pela tua resiliência, força e coragem, que também sempre nos passas, e pela tua proatividade, vontade de querer mais, ir mais longe. E também obrigada por seres o nosso homem do leme, aquela pessoa que vai à frente, vai a comandar-nos, a mostrar-nos os caminhos, as direções, a liderar o espírito de liderança que tu tens, que tanto me cativa. E por outro lado, também estás sempre na retaguarda, independentemente das direções que nós também, pela idade e pela personalidade de cada um, vamos escolhendo. Mas é muito bom saber que, independente do caminho que nós escolhamos, e que se corra bem ou menos bem, tu estarás sempre lá na retaguarda a amparar-nos e a dar-nos aquele colo insubstituível. Um beijinho muito grande, gosto muito de ti e tenho muito orgulho de ti. A Inês dá uma sensação que ainda hoje pede colo ao pai. Sim, é frequente vir sentar no meu colo e pronto. É a caçula dos meus 3 filhos, é mais não. E agora temos a Joana. Vamos ouvir a Joana. Pai, só para te mandar um beijinho, dizer que estamos muito orgulhosos do teu percurso profissional, que nos enche sempre de orgulho e de motivação para sermos também um dia como tu. Dizer também que és o melhor pai do mundo e que gostamos muito de ti, estamos sempre aqui, só queremos ver-te feliz. Beijinho. São 3, porque foi a conta que Deus fez, não é? Quando ouves isto, que é... Aliás, o 3 é um número que eu gosto e que me persegue. À terceira, vem cá.
são 3 filhos, e deixa-me dizer que são provavelmente, são sem dúvida a minha melhor obra enquanto pessoa terrena, e tudo faço para os ajudar, não para lhes facilitar a vida, mas para lhes ensinar o melhor caminho. Como eu costumo dizer, a minha preocupação é dar-lhes ferramentas e não terras. Olha, está aí mais uma bela frase. Aliás, vamos fechar este programa hoje com uma frase do Henrique Pinheiro, aqui escrita e que guardei. Já lá vamos. Vamos ao quarto áudio, de alguém que também é muito especial para ti. É difícil para mim falar sobre o Henrique. Pronto, é um ser humano fantástico, tem um coração do tamanho do mundo, para além de ser uma pessoa extremamente inteligente e frontal, é honesto, é um homem com H maiúsculo. Há muitos outros elogios que eu poderia fazer, mas demoraria muito tempo. Amo-te, miúdo. Amo-te, miúdo. Portanto, para a Benedita, tu és um menino, ainda és um chaval. Sim, segundo ela, em termos de fisionomia, era mais ao contrário. Ela é que é um miúdo ao pé de mim. E sim, também foi uma bênção de Deus. E depois de eu ter ficado viúvo, ter perdido a mãe dos meus filhos, foi um porto-abrigo. Tem sido um porto-abrigo, tem sido uma pessoa muito importante na minha vida. Que talvez tenha sido uma das maiores batalhas que tiveste na tua vida. Sim, foi uma, mas prefiro falar das coisas mais alegres e deixar essas tristes e sombrias para mim. Mas sim, viver com a minha falecida mulher, que padeceu de uma doença prolongada durante quase 10 anos, com os filhos menores a estudar, não é fácil, nem desejo a ninguém que passe por essa experiência. Já vamos conhecer as marcas que estão connosco. Nenhuma delas é a do Henrique Pinheiro, portanto, também aqui verifica-se a mesma coisa. Tira-nos aos escutadores. Isto aos escutadores não. Isso é para os programas chiques, nós era só para tu ouvires. Gosto mais assim ao natural. Antes de fecharmos, há mais 3 momentos importantes. No É o Carvalho, senhores ouvintes, temos sempre um momento quiz, que são basicamente momentos em que eu te peço que completes frases míticas da humanidade. A primeira, não sei se vais lá chegar, se não vais, que é... A memória está curta. Pois, que é aquela mítica, já obtive essa informação. É neste momento que eu vou pôr um grilinho. Já obtive essa informação? Dramática. Não sei se já... Não viste ainda? Pois não. Depois eu mando o link. Vou ter que abandonar porque tenho uma consulta. No médico. Às 5. Cheguei ao pé dela e disse: vou-te comer. E a Ginha respondeu: comi. Come. Finalmente, Valdecâmara é? Capital do leite. Não, Valdecâmara é um mundo. Vamos fechar este É o Carvalho, seus ouvintes, bem mais longo do que aquilo que eu estava alguma vez a pensar. Uma das frases míticas do Henrique Pinheiro, vou deixar para o fim, se calhar será melhor. Agradecer mais uma vez à CC Gás, do meu amigo Silva, Carlos Silva. Door of Dreams, que é da minha senhoria. Senhoria, pois é. Daí está as permutas que eu te falei há uns minutos atrás. É verdade. A 5S Carpintaria, do meu padrasto, também fixe. Não foi ele que fez estes móveis, mas... Meu amigo de infância. Pronto. Da Bireda, que é o vizinho aqui do lado. Se às vezes precisares, partires um pisca. Mas nunca tiveste acidentes, portanto... Há quem tenha por mim. O Bruno e a falência sou-se contigo. O Classe Bar, conseguimos gamar uns guitos ao Petoc, foi o primeiro convidado deste programa. E a Clínica Marcadamente, da sua doutora Paula, que é uma clínica espetacular de psicologia. Às vezes precisar... A minha não, mas a minha mulher é psicóloga, mas Portanto, temos aqui um patrocínio que é concorrência. Não pode dar consultas ao companheiro, porque em termo... Eu julgo que o companheiro é mais uma tese para ela, não? Um caso de estudo. Um case study, não é? Um caso de estudo. Não diz antes case study, que fica um mais caso de estudo.
Ora, fechamos este É o Carvalho, seus ouvintes. No próximo programa teremos mais um convidado espetacular, que ainda não sei quem é, mas vamos ter, de certeza absoluta. E fechamos com esta nota que acho que é uma frase para a vida. Aprendi recentemente em Penafiel, entre alguns impropérios, a frase mítica que um carro de 4 lugares não é a mesma coisa que 2 carros comerciais. Obrigado, Henrique. Até à próxima. Obrigado eu. Muito sucesso para Eu a Carvalho, seus ouvintes, e para a Ação Nosso Sport, para ti, para a tua família, essencialmente, e que Deus te mantenha a sanidade mental por muitos bons anos. Assim eu espero. Um abraço. Até à próxima, malta. Acabamos o programa de hoje. Não foi lá grande coisa, mas o próximo é que vai ser mesmo bom. Ou se calhar não. Julgo até que as autoridades deviam fechar isto. Bem, até logo!